Olá, faz alguns dias que eu percebi uma coisa, que eu tenho estado um pouco longe de Deus e da Bíblia. E parece como que as muitas tarefas, as muitas obrigações, sempre tem alguma outra coisa, nunca tem fim as coisas. E tenho um senso de estar sempre online. Por exemplo, se alguém manda uma mensagem, parece que eu tenho uma urgência de sempre responder no momento, de estar sempre ali, atenta àquilo que me estão perguntando. E por muitas vezes eu tento fazer, levo um plano de oração, de leitura da Bíblia e eu não consigo concluir. Aí eu fico meio triste, porque eu não gosto da hipocrisia de falar, meu Deus, todas as noites me ajuda nisso, naquilo, e fazer de Deus, não sei, eu acho chato, porque eu não gostaria comigo que a pessoa chegasse só para me pedir, mas nunca fala comigo, nunca está feliz comigo. Aí eu me coloco nesse lugar. Eu ouvindo uma pregação de um pastor da República Dominicana, que eu gosto muito de assistir, o pastor falou algo que eu, peguei. Ele está explicando o sermão e ele pegou uma palavra que talvez ele quis trazer a definição para ajudar, né, a esclarecer o contexto todo. E ele falou, eu perguntei para meu ChatGPT e olha o que ele me respondeu sobre um conceito. E o conceito, ele estava muito cristão. Estava Jesus, saiu com seus discípulos. Aí eu falei, o pastor pergunta para o ChatGPT também? E eu fui lá e perguntei também algumas coisas para o ChatGPT me explicar alguns conceitos. Não me explicaram. Eu falei, me explica o que quer dizer esse versículo. E me surpreendeu, que eu achei o conteúdo dele legal. Eu vou falar que, nossa, você está muito... É legal, assim, perfeitamente o que você está fazendo. Não sei, mas eu quero estar perto de Deus, eu quero aprender. E se talvez ter um robôzinho que desmembra essas palavras, me explica, ao início pode ser uma introdução, um pontapé para eu conseguir começar a ter uma rotina mais firme, né, de leitura. Então hoje eu vou começar essa série com o intuito de servir a Deus, de te servir, Pai. Eu estou olhando agora o céu e eu quero, sabe, eu tenho um desejo muito grande de fazer Ele feliz. Não sou boa de palavras, eu sou super envergonhada. Acho que sou melhor escrevendo, mas eu quero que Ele saiba que eu estou disponível, que não é só palavras, e não é só pedir. Também quero ser para Ele um vaso nas suas mãos. Então eu vou começar com o livro de Provérbios e vou ler só 5, 6 versículos e mostro para vocês a explicação do ChatGPT. Diz assim, Provérbios 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e o castigo instrutivo, para se entenderem as palavras do entendimento, para se receber o castigo instrutivo do sábio proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos sem discernimento prudência discernidora, e dar aos moços conhecimento e discernimento e discrição. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos e decisões. Para entender os provérbios e a interpretação deles, as palavras dos sábios e as suas palavras obscuras. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e o castigo instrutivo. Aí eu copio e colo no ChatGPT e eu falo para ele, me explica o que querem dizer esses versículos. A resposta é esta. Esses versículos são a introdução do livro de Provérbios, escrito principalmente por Salomão, filho do rei Davi. Eles explicam o propósito do livro e para quem ele foi escrito. Vamos analisar por partes. Identificação do autor no versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Aqui o autor se apresenta. Salomão foi conhecido por sua grande sabedoria, um dom concedido por Deus. A sabedoria que Salomão tinha não era dele, não era porque, nossa, o pai dele era inteligente, a mãe dele era inteligente e ele virou superdotado, não. Era uma sabedoria e um dom que foi Deus que lhe deu. Então aqui nos deixa o contexto de quem ele foi.
propósito do livro, versículos do 2 ao 4. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. O objetivo principal de Provérbios é ensinar sabedoria e instrução. Sabedoria e instrução. A sabedoria na versão bíblica não é apenas conhecimento teórico, mas saber aplicar o conhecimento com discernimento e prudência no dia a dia. Então não adianta você estudar, aprender coisas, porque tem algo que precisa o toque de Deus, sabe? Então essa é a sabedoria e o discernimento. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. O livro também ajuda as pessoas a compreenderem o que é certo. Justiça. Como tomar boas decisões, juízo e agir de maneira correta e equilibrada, com equidade. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Os simples são aqueles que ainda não têm experiência de discernimento. O livro visa dar prudência, ou seja, ensinar a evitar erros por falta da sabedoria. Os jovens precisam de conhecimento e bom senso para fazer escolhas sábias na vida. Benefício para os sábios. Versículos do 5 ao 6. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Mesmo quem já é sábio pode crescer ainda mais em sabedoria. O aprendizado nunca termina, e até os mais experientes podem aprimorar seu entendimento. Para entender provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O livro de Provérbios ensina como interpretar mensagens profundas e entender as lições dos sábios. Muitas vezes, a sabedoria é transmitida em metáforas e enigmas, e este livro ajuda a decifrá-los. Resumo geral. Esses versículos introduzem o livro de Provérbios como um manual de sabedoria prática para a vida, ensinando como viver com justiça, discernimento e prudência. Ele é útil para todas as pessoas. Os inexperientes para aprender a evitar erros. Os jovens para adquirirem bom senso. Os sábios para crescerem ainda mais na compreensão. Aí ele termina: se quiser se aprofundar mais em algum ponto, me avise. Eu acho que superficialmente uma coisa é legal, porque te explica um bem geral. Mas ele lendo, eu lembrei de uma situação que eu passei uma vez. Eu estava recém-chegada na igreja e eu vou só procurar aqui o versículo. E vou falar para vocês meu testemunho. Eu vendia brigadeiros na Colômbia. E eu, nossa, assim, quem vende na rua sabe o cansaço, né, que a gente sempre fica. E aí, a incerteza de como vai ser esse dia. Eu me lembro que eu acordava muito cedo, eu acordava umas 3 da manhã para bater os 12, porque morava alugada numa casinha que era dividida, tipo, uma habitação, um quarto era para dona da casa, do outro lado a filha, do outro lado, a casa tinha 4 quartos e eu estava num deles. Então tudo era compartilhado, a geladeira, a cozinha, tudo. Para eu não incomodar, eu precisava fazer esses doces num horário que a minha vizinha, que era meio chata, ela não ficasse brava. Aí eu fazia eles 3 horas da manhã. E eu me lembro que depois eu ficava rolando no Facebook, era a época que eu mais olhava era o Facebook, e eu li um versículo numa foto, falava assim: um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. Eu acho que tem tudo a ver isso, que através dos provérbios e com a sabedoria que Deus dá, a gente consegue entender como aplicar isso na vida prática. Por quê? Eu falei, se eu levar um presente para um restaurante que tem aqui lá na esquina e oferecer esses doces para esse pessoal que eu estava tentando muito tempo vender com eles, tipo, eu levo uma quantidade, não preciso vender na rua, eu deixo lá e eles vendem, me pedem por encargo, alguma coisa que minimizasse aquela trabalheira dura. Aí eu pensei,
E se eu levo um presente para eles? Aqui diz que o presente que se dá leva a gente à presença dos grandes. Eles não querem me atender. Cada vez que eu vou, o garçom fala: a dona não está. E aquele olhar de rejeição, de desprezo. Aí eu fiz o quê? Comprei uma caixinha super bonitinha de presente, coloquei meus docinhos lá e levei. Eu coloquei o meu telefone e não disse mais nada, fui com minha caixinha de brigadeiros. E quando foi 2 horas da tarde, eu me lembro, eu estava no meio da rua, entrou uma ligação: eu recebi sua caixinha, você poderia vir para conversar às 15 horas? Nossa, eu saí e fui correndo. Saí da rua e fui lá, me reuni com ela. Eu sei que no fim do dia, eu tinha um pedido de 100 brigadeiros. Não eram 100, ou eram 100, não me lembro muito bem. Ou eram 100 de cada sabor, eu acho que eram 100 de cada sabor. 100 de chocolate, 100 de coco, 100 de maracujá. Um pedido enorme para uma menina que vendia brigadeiros nas ruas da Colômbia. Foi um provérbio que me deu a dica. Então eu acho que estamos numa era de muitas dicas, de muitos especialistas, de muitos falsos especialistas. E eu acho, eu não acho, eu tenho certeza que se você deixa de ouvir os falsos especialistas, os falsos sábios, e você começa a mergulhar em provérbios, Deus vai revelar pequenas coisas, mas são segredos para você aplicar na sua vida diária e fazer de você uma pessoa melhor. Bom, isso foi tudo por hoje. Eu acho que foi Deus que usou essa tarde para eu ler a Bíblia e talvez para te incentivar, que você pode ler a Bíblia comigo todos os dias, um pedacinho, pedir ajuda ao ChatGPT quando não consiga entender alguma coisa e ficar perto de Deus, tá bom? Isso foi tudo por hoje. Tchau!